Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje eu preparei um super especial para a gente comemorar os 70 anos da telenovela brasileira. Foi no último dia 21 de dezembro, porém, nós ainda estamos no mês e no ano do 70º aniversário da telenovela brasileira. Então, eu separei 70 novelas, daquelas que eu acho as mais importantes e emblemáticas para a história da televisão brasileira, né, da teledramaturgia brasileira. Aquelas que tiveram alguma importância, não só pela sua grande audiência e repercussão, mas também por uma renovação na linguagem, por alguma novidade que trouxe, que abalou as estruturas ali dos telespectadores. Nem todas as novelas dessa lista vão ter sido grandes sucessos. Algumas foram até meio contraditórias, mas todas elas fizeram, de alguma forma, uma parte muito importante, né? Contribuíram de uma forma muito importante para esse gênero que a gente tanto ama. Então não sai daí, porque daqui a pouquinho, depois da vinheta, nós vamos fazer uma viagem pelos 70 anos da telenovela brasileira, com as 70 novelas mais importantes para o Brasil. É daqui a pouquinho, não sai daí. E claro que eu não poderia deixar de começar com a primeiríssima novela brasileira, Sua Vida Me Pertence, que estreou justamente no dia 21 de dezembro de 1951. Foi uma trama escrita por Walter Forster, que teve 15 capítulos. Quando Sua Vida Me Pertence estreou, há exatos 70 anos, a televisão brasileira havia sido inaugurada há apenas um ano. A TV Tupi de São Paulo, em 18 de setembro de 1950. A trama narrava a paixão de uma moça por um homem que desdenhava seu amor. O trio de atores Vida Alves, Walter Forster e Lia de Aguiar formavam o triângulo amoroso da história. E nessa produção ocorreu o primeiro beijo da telenovela brasileira, um verdadeiro tabu na época, o que gerou muita discussão. Porém, não era um beijo como estamos acostumados a ver hoje. Na verdade, não passou de um inocente selinho entre os protagonistas vividos por Walter Forster e Vida Alves. A segunda novela, muito importante para a história da teledramaturgia, foi 25499 Ocupado, que estreou no dia 22 de julho de 1963, contando com 42 capítulos, escrita por Dulce Santucci e exibida pela TV Excelsior. A novela é mais lembrada por ter sido a primeira diária da televisão brasileira do que por repercussão ou qualidade de produção. E foi a primeira novela a reunir o casal romântico emblemático da TV brasileira, Tarcísio Meira, na pele do advogado Larry, e Glória Menezes como a protagonista presidiária Emily, que tinham se casado no ano anterior, em 1962. Já O Direito de Nascer, que estreou em 7 de dezembro de 1964, contou com 160 capítulos e foi escrita por Thalma de Oliveira e Teixeira Filho para a Tupi. A clássica história, protagonizada por Natália Timber como Maria Helena, Hamilton Fernandes como Albertinho Limonta e Isaura Bruno como Mamãe Dolores, foi um grande sucesso popular. Essa versão brasileira de um texto cubano foi o primeiro marco da teledramaturgia nacional. O original foi escrito por Félix Canhê em 1946 para o rádio. A novela foi tão importante que ganhou mais 2 remakes posteriormente, em 1978, quando Eva Vilma, Carlos Augusto Strasser e Cléia Simões viveram Maria Helena, Albertinho Limonta e Mamãe Dolores, e em 1997, quando ela foi gravada pelo SBT, sendo exibida em 2001, com Guilhermina Guime, Jorge Pontual e Du Moraes como os protagonistas. Ainda em 1983, o SBT havia apresentado uma versão latina da história, produzida pela mexicana Televisa, com a estrela Verônica Castro no papel de Maria Helena. Ilusões Perdidas, que estreou em 26 de abril de 1965, contou com 56 capítulos e foi escrita por Enya Petri para a Rede Globo. Ilusões Perdidas foi produzida pela TV Globo de São Paulo, antiga TV Paulista, na época recém-comprada por Roberto Marinho, que havia
acabado de inaugurar a sua emissora. É, portanto, oficialmente a primeira novela diária da TV Globo. No Rio de Janeiro, estreou junto com a emissora, em 26 de abril de 1965, exibida às 19h30. No entanto, a censura do regime militar fez a Globo mudar o horário da novela apenas 3 dias após a estreia. Leila Diniz, no papel de vilã, e Reginaldo Faria protagonizavam a trama, formando um par romântico. Eu Compro Essa Mulher, que estreou em 15 de março de 1965, contou com 85 capítulos e foi escrita por Glória Magadã, também para a Rede Globo. É uma novela que marcou o início da gestão de Walter Clark como diretor executivo da TV Globo. Foi também a primeira novela da chamada Era Magadã, que durou de 1966 a 1969, como ficou conhecido o período em que o núcleo de dramaturgia da TV Globo era comandado com mãos de ferro pela cubana Glória Magadã, que escolhia textos, autores e elencos e mandava e desmandava nas produções da emissora. Provavelmente essa foi a primeira novela inspirada no clássico romance Conde de Monte Cristo, que depois inspirou várias e várias outras tramas da nossa telinha. No elenco, Carlos Alberto, Ioná Magalhães e Leila Diniz. Redenção, no ar em 16 de maio de 66, contou com 596 capítulos e foi escrita por Raimundo Lopes para a Excelsior. Foi a mais longa telenovela brasileira. Ficou 2 anos no ar ininterruptamente, somando 596 capítulos, contando uma mesma história com o mesmo elenco, que sofreu poucas variações. Francisco Cuoco e Miriam Meller eram os protagonistas. O Sheik de Agadir estreou em 18 de julho de 1966, teve 155 capítulos e foi escrita por Glória Magadã. Foi uma produção carioca e foi a primeira novela de sucesso da recém-inaugurada TV Globo. Dentro do estilo peculiar da autora Glória Magadã, o louro de olhos azuis Henrique Martins, o ator e também diretor, foi transformado em um sheik árabe e ficou para sempre marcado pelo personagem. Martins e os personagens de Nikolai Gogol passaram a caminhar nas dunas de Cabo Frio e na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, provavelmente transformadas em deserto. A novela tinha então como protagonistas Henrique Martins e Ioná Magalhães. Antônio Maria, no ar em julho de 1968, foi escrita por Geraldo Vietri para a Tupi. E é importante porque a era dos dramalhões estava chegando ao fim. Antônio Maria foi uma das primeiras tentativas de nacionalizar o gênero telenovela no Brasil. Os personagens eram pessoas com qualidades e defeitos, aumentando a identificação com o público. A linguagem usada não tinha nada de rebuscada, se aproximando mais do coloquial. Com Sérgio Cardoso e Araci Balabanian, Antônio Maria também marcou a telenovela brasileira. A Pequena Órfã, exibida a partir de 1º de julho de 68, foi escrita por Teixeira Filho para a Excelsior e foi um êxito da emissora que marcou a TV brasileira. A repercussão de A Pequena Órfã foi tanta que levou a concorrência na época a investir no filão dramático da criança abandonada ou carente. No rastro do sucesso da menina Toquinho vieram Ricardinho, Sou Criança, Quero Viver, na Bandeirantes, no mesmo 68, Sozinho no Mundo, O Doce Mundo de Guida e Meu Pé de Laranja Lima na Tupi, entre os anos de 68 e 71, e Tilim e Pingo de Gente na Record, entre os anos de 70 e 71. A trama contou com as pequenas Patrícia Aires e Marise Ney dividindo o mesmo papel de Toquinho, a menina que se chamava, na verdade, Maria Clara, e Dionísio Azevedo como o velho Gui. Beto Rockefeller estreou em 4 de novembro de 1968, contando com 230 capítulos. Foi escrita por Braulio Pedroso para a Tupi. A teledramaturgia brasileira, ela se divide em 2 fases, antes e depois de Beto Rockefeller. Tratava-se do auge do processo de nacionalização da nossa teledramaturgia, iniciada timidamente com algumas produções anteriores. Beto Rockefeller deu então início a um novo formato, que passou a ser seguido pelas demais emissoras. A Globo, por exemplo, aderiu ao estilo ao demitir a cubana Glória Magadã, até então responsável pela dramaturgia da emissora, com suas histórias melodramáticas e fantasiosas, baseadas no modelo latino, que nada tinham a ver com a realidade brasileira. A trama foi estrelada por Luiz Gustavo e Beth Mendes. Nino, o Italianinho, estreou em 1º de maio de 1969 e contou sua história em
304 capítulos. Foi escrita por Geraldo Vietri para a Tupi. Depois do sucesso de Antônio Maria, escrita, dirigida e produzida por Geraldo Vietri, a TV Tupi repetia a dose junto a outra colônia paulista de imigrantes. Saía o protagonista português e entrava o italiano. Nino, o Italianinho, foi uma novela representante do neorrealismo na televisão. Os destaques foram inúmeros. Transformou Juca de Oliveira em cartaz número 1 na TV e lançou a atriz Bibi Vogel. A trama foi protagonizada por Juca de Oliveira e Araciba Labanian. Véu de Noiva, que estreou em 10 de novembro de 1969, contou com 221 capítulos e foi escrita pela maga das 8, Janete Claire. Influenciada pelo sucesso da novela Beto Rockefeller, da TV Tupi, a direção da TV Globo constatou que era hora de optar por tramas mais modernas e arejadas. Com isso, na mesma época em que Emerson Fittipaldi despontava nas pistas de corrida, Janete Claire assumia sozinha a história da jovem humilde que se apaixonava por um corredor de automóveis, marcando o adeus aos dramalhões da era Magadã. A partir dessa novela, todas as seguintes passaram a mostrar o Brasil com personagens conhecidos nossos e refletindo a nossa realidade. A novela contou com Regina Duarte, Cláudio Marzo e Miriam Pérsia nos papéis principais. Irmãos Coragem estreou em 8 de junho de 1970. Teve 328 capítulos e também foi escrita pela mestra Janete Claire. A inspiração veio de filmes de Bang Bang, Proscritos, Justiceiros a Cavalo, Pancadaria, Tiroteio e o tempero brasileiro fizeram de Irmãos Coragem um faroeste caboclo. Sua linguagem cinematográfica em algumas sequências era uma novidade tanto para a época. Considerada a primeira novela a levar os homens para frente da TV, interessados em acompanhar um folhetim, Irmãos Coragem contou com um elenco estelar. Tarcísio Meira, Glória Menezes, Cláudio Marzo, Regina Duarte, Cláudio Cavalcante e Lúcia Alves ficaram com os papéis principais. Selva de Pedra, no ar em 10 de abril de 1972, contou com 243 capítulos e foi escrita por Janete Claire. Um grande sucesso, que atingiu números de audiência aparentemente impossíveis. Durante a exibição do capítulo 152, no dia 4 de outubro de 72, a noite em que Simone, Regina Duarte, era desmascarada, o índice de aparelhos sintonizados na novela na cidade do Rio de Janeiro chegou aos 100%. Não houve um único entrevistado no Ibope que revelasse estar assistindo a outro canal. A novela tinha como par romântico principal Francisco Cuoco e Regina Duarte. Uma Rosa com Amor estreou em 16 de outubro de 72. Teve 220 capítulos, foi escrita por Vicente Sess para a Rede Globo. Era uma comédia romântica que marcou a TV no início dos anos 1970. O parzinho romântico jovem de então dava lugar a um tipo de amor mais maduro e cômico. Marília Pêra como Serafina Rosa e Paulo Goulart como francês Claude Antoine Geraldi, afastando-se assim dos belos e jovens atores, vivendo romances água com açúcar já conhecidos, conquistaram o público. O Bem Amado, que estreava em 22 de janeiro de 1973, teve 178 capítulos e foi escrita por Dias Gomes. Foi a primeira novela da TV brasileira gravada em cores e a primeira exportada. O Bem Amado é considerada um marco de nossa televisão pelo texto genial de Dias Gomes, pela trama, que veladamente fazia uma crítica política ao país em tempos de ditadura militar, trama que acabou revelando-se atemporal, e pelas interpretações marcantes do elenco em uma galeria de personagens que povoam o imaginário popular até hoje. Ninguém esquece o corrupto prefeito de Sucupira, magistralmente vivido por Paulo Gracindo Odorico Paraguaçu. O Rebu estreou em 3 de novembro de 1974 e contou com 112 capítulos, escrita por Braulio Pedroso para a Rede Globo. Foi uma excepcional criação, elenco e produção, uma experimentação do horário das 10 que marcou a TV, mais pela inovação narrativa do que pela própria repercussão na audiência. A bem da verdade, o Rebu era uma novela difícil, uma vez que rompia com a narrativa convencional da telenovela. A trama inteira se passava em 2 dias. Um em que realizava-se a festa e o seguinte quando ocorria a investigação policial em uma sequência de cenas sem ordem cronológica e sem simultaneidade. O Rebu foi estrelada por Zimbinski,
como o milionário Conrad Mahler. Escalada, no ar em 6 de janeiro de 1975, contou com 199 capítulos, foi escrita por Lauro César Muniz. Foi a primeira novela de Lauro César Muniz no horário nobre da Globo, inspirada na trajetória profissional de seu pai, Renato Amaral Muniz, um imigrante português que construiu a vida no Brasil trabalhando com algodão. Escalada é também considerada a melhor novela de Lauro. Segundo o escritor do livro Memória da telenovela brasileira Ismael Fernandes, é um dos raros momentos em nossa televisão onde tudo atingiu a tônica certa. Os protagonistas de Escalada foram Tarcísio Meira, Suzana Vieira e René de Vilmon. Gabriela estreava em 14 de abril de 75, com 132 capítulos, pelas mãos de Walter George Durst. A TV Globo se esmerou no lançamento da novela, com a qual comemorava seus 10 anos de existência e 5 de liderança nacional. Gabriela proporcionou momentos artísticos relevantes para a história da televisão brasileira. A adaptação de Walter George Durst e a direção de Walter Avancini valorizaram, ampliaram e explicaram a obra de Jorge Amado, o romance no qual foi baseado, Gabriela, Cravo e Canela, lançado em 1958, principalmente no aspecto político, em que se deteve maior parte de sua criação. Foi o grande momento de Sônia Braga como estrela da televisão. Pecado Capital, no ar em 24 de novembro de 1975, com 167 capítulos, escrita por Janete Claire, foi um dos maiores sucessos da TV, considerada pela crítica especializada a melhor novela de Janete Claire. Foi a primeira exibida em cores para o horário das 8 da noite da Globo e contou com o trio de protagonistas Francisco Cuoco, Beth Faria e Lima Duarte. Anjo Mal, que foi exibida a partir de 2 de fevereiro de 1976, teve 175 capítulos e foi escrita por Cassiano Gabus Mendes. Foi a primeira novela de Cassiano Gabus Mendes na Globo, criando um modelo ideal para o horário, além de lançar o seu estilo perpetuado nos trabalhos seguintes, sempre com sua marca indefectível. Charme, beleza, leves requintes de comédia, folhetim e bom gosto. Um sucesso que conquistou nos últimos capítulos recorde de audiência no horário das 7 da noite. Saramandaia, no ar em 3 de maio de 76, contou com 160 capítulos, escrita por Dias Gomes para a Globo, foi por meio de tramas, por vezes absurdas, e personagens inusitados de uma fictícia cidadezinha no Nordeste brasileiro, que o autor Dias Gomes fez uma metáfora do cerceamento de liberdade no Brasil em tempos de ditadura militar. A cidade de Boli-Boli, que parte da população queria mudar o nome para Saramandaia, representava um microcosmo do país, por meio de personagens inusitados que explodiam, ardiam em fogo, nasciam com asas, botavam um coração pela boca e expeliam formigas pelo nariz. O autor trouxe o realismo fantástico para a televisão e renovou a linguagem da teledramaturgia brasileira. Com Juca de Oliveira, Sônia Braga, Antônio Fagundes e Ioná Magalhães, o realismo fantástico nascia nas telenovelas brasileiras. O Casarão, exibida a partir de 7 de junho de 76, contou com 168 capítulos, foi escrita por Lauro César Muniz e trazia uma novidade. As épocas se intercalavam, sem linearidade, as 3 fases da trama se mesclavam nos capítulos, sem os códigos claros de flashback. Isto é, a narrativa não tinha uma sequência linear dos fatos e, com isso, a interrogação "o que acontecerá?" foi adicionada "como aconteceu?", algo já testado, ainda que timidamente, na novela O Rebu de Braulio Pedroso, em que a trama ia e voltava no tempo. Incompreendida pelo público, mas celebrada pela crítica especializada, tornando-se um marco pela inovação, O Casarão contou com Paulo Gracindo e Yara Cortes nos papéis principais, já em idade avançada. Estúpido Cupido, exibida a partir de 25 de agosto de 1976, contou com 160 capítulos, escrita por Mário Prata. Um sucesso, Estúpido Cupido foi a primeira novela de Mário Prata que a iniciou sem grande conhecimento do veículo. No entanto, o autor demonstrou convincente habilidade em armar diálogos, conduzir as tramas e apresentar a época. Com os jovens Neila Torraca e Françoise Furton encabeçando o elenco, Estúpido Cupido também foi um sucesso inesquecível. Escrava Isaura, exibida a partir de 11 de outubro de 76, contou com 100 capítulos e foi escrita por Gilberto Braga. Um fenômeno, Escrava Isaura foi um sucesso de exportação da TV brasileira que transformou a atriz Lucélia Santos em estrela internacional já em seu primeiro trabalho em televisão.
O convite para interpretar o papel título partiu do diretor Erival Rossano, após ele assistir o desempenho da atriz ao lado de Milton Moraes na peça Transe no 18. Espelho Mágico estreou no dia 14 de junho de 1977. Contou com 150 capítulos e foi escrita por Lauro César Muniz. A fim de interromper o processo de que os artistas são mitos inalcançáveis, Espelho Mágico tinha como proposta mostrar o outro lado de cada astro ou estrela, ou seja, que eles são pessoas comuns no dia a dia. Ainda, a interdependência entre o artista e a arte e o universo dos espetáculos que esses artistas levam ao público. Nos papéis principais, Tarcísio, Glória e grande elenco. O Astro estreou em 6 de dezembro de 77. Teve 186 capítulos e foi escrita por Janete Claire. Um grande sucesso popular, o país viveu uma espécie de comoção coletiva e parou, literalmente, na noite do dia 8 de julho de 78 para assistir ao último capítulo da novela, no qual se revelou o assassino de Salomão Rayala, uma indagação que permaneceu 5 meses na cabeça dos telespectadores e entrou para o inconsciente coletivo nacional. O personagem de Dionísio Azevedo saiu de cena no capítulo 42, exibido em 23 de janeiro de 78. E a resposta do quem matou só foi dada no capítulo final, em 8 de julho. Os protagonistas da trama foram Francisco Cuoco e Dines Fati. Dancing Days estreou em 10 de julho de 1978, com 174 capítulos, escrita por Gilberto Braga. Gilberto Braga desenvolveu uma trama sedutora que, aliada à novidade das discotecas, levou Dancing Days a se tornar um dos maiores sucessos da história da televisão brasileira. Sucesso este não esperado nem mesmo pelo autor. Sônia Braga e Antônio Fagundes faziam o par romântico principal da trama. Cavalo Amarelo estreou em 23 de junho de 1988 e foi escrita por Ivani Ribeiro para a Bandeirantes. Foi uma feliz e deliciosa comédia que aproveitava o humor histriônico de Dercy Gonçalves nessa primeira oportunidade no gênero telenovela em uma personagem criada especialmente para ela, Dulcinea, empresária de um teatro de revista cheio de vedetes. Nesse ponto, a trama tinha afinidades com a vida da artista, não que fosse baseada nela. Os protagonistas, além da diva Dercy Gonçalves, foram Ioná Magalhães e Carlos Eduardo Dolabella. Baila Comigo estreou em 16 de março de 1981 e contou com 163 capítulos. Foi escrita por Manuel Carlos, a primeira novela solo de Manuel Carlos no horário nobre da Globo. Com o texto sofisticado de Manuel Carlos, Baila Comigo tornou-se um dos maiores sucessos da televisão em 1981. Isso sem falar que definitivamente o filão dos Gêmeos ganhou a teledramaturgia nacional. Guerra dos Sexos, exibida a partir de 6 de junho de 1983, teve 185 capítulos e foi escrita por Silvio de Abreu. Também foi uma comédia deliciosa, com direito a sequências do mais puro pastelão. A cena do café da manhã, com Fernanda Montenegro e Paulo Altran se jogando comida um no outro, tornou-se uma das mais icônicas da história da nossa televisão. Com esta novela, Silvio afirmou seu estilo de comédia escrachada, perpetuado em outros trabalhos em que a inspiração vinha das chanchadas nacionais e dos clássicos do cinema americano, e especialmente das comédias dos anos 1930. Os protagonistas de Guerra dos Sexos foram Fernanda Montenegro, Paulo Altran, Glória Menezes e Tarcísio Meira. A Gata Comeu, que estreava em 15 de abril de 1985, contou com 160 capítulos. Foi escrita por Ivani Ribeiro para as 18 horas da Rede Globo. Sucesso da década de 1980, é uma novela cultuada por uma legião de fãs que foram crianças na época. Divertida história, em que Ivani Ribeiro explorou o tumultuado romance entre a animada Jô Penteado, de Cristiane Torlone, e o certinho Professor Fábio, vivido por Nuno Leal Maia, criando ganchos folhetinescos irresistíveis, com forte apelo infanto-juvenil e um toque lúdico, sem muito compromisso com a verossimilhança. Rock Santeiro estreou em 24 de junho de 1985, com um total de 209 capítulos, foi escrita por Dias Gomes e Agnaldo Silva. Em 1985, com os ares liberais da Nova República, Rock Santeiro pôde enfim estrear, tornando-se um dos maiores sucessos da TV brasileira de todos os tempos. A novela explodiu de norte a sul do país, vista por uma média de 80% da população, um fenômeno de ibope e faturamento. A produção aproveitava um momento histórico muito propício. Rock Santeiro é um exemplo de zeitgeist de novela que capta o espírito de seu tempo. O país celebrava a Nova República, com o fim do regime militar e a democracia oficialmente instaurada.
o povo vivia um momento de esperança. Nos papéis principais, Lima Duarte, Regina Duarte e José Wilker. Vale Tudo estreou em 16 de maio de 1988 com 204 capítulos pelas mãos mágicas de Gilberto Braga. Foi um dos maiores sucessos da teledramaturgia nacional, apontada por parte da crítica especializada como a melhor novela da TV brasileira de todos os tempos. Como protagonistas, Regina Duarte, Antônio Fagundes, Glória Pires e Carlos Alberto Richelli. O Salvador da Pátria estreou em 9 de janeiro de 1989 e contou com 186 capítulos. Foi escrita por Lauro César Muniz e marcou, dentre outras coisas, pelo trabalho impecável de Lima Duarte como Sassá Mutema, onde seus personagens mais populares, dos mais icônicos da história de nossa teledramaturgia. Por sua atuação, Lima Duarte foi premiadíssimo naquele ano de 1989. Ainda o fator político da trama, acusada de querer eleger o candidato Lula como presidente da República naquele ano. Nos papéis principais, Lima Duarte, Maitê Proença, Francisco Cuoco, Beth Faria e José Wilker. Que Rei Sou Eu estreou em 13 de fevereiro de 1989, contou com 185 capítulos e foi escrita por Cassiano Gabus Mendes, aplaudida como a melhor novela de Cassiano Gabus Mendes e uma das melhores já produzidas para o horário das 7 da Globo. Rei Sou Eu contou com Teresa Raquel, Edson Celulari e Julia Gunn nos principais papéis. Tieta estreou em 14 de agosto de 1989 com 197 capítulos. Foi escrita por Agnaldo Silva e uma livre adaptação do romance Tieta do Agreste de Jorge Amado, publicado em 1977. Pelo trio Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, a novela proporcionou momentos hilariantes e agradáveis ao público em um excelente exercício de dramaturgia. Da obra original, subtraiu-se apenas o mote inicial e o perfil dos personagens. Os 197 capítulos foram recheados por trechos cômicos e dramáticos em competente criação dos roteiristas. A novela, estrelada por Beth Faria, foi definitiva na carreira da atriz. Pantanal estreou em 27 de março de 1990, contando com 216 capítulos e escrita por Benedito Rui Barbosa para a Rede Manchete. Foi uma grata surpresa no universo da telenovela brasileira, um sucesso arrebatador e munido de tantas novidades que chegou a abalar o tão alicerçado horário nobre da TV Globo. Pela primeira vez, desde que conquistou a hegemonia e se impôs na produção de novelas nos anos 1970, a Globo viu seu posto de líder de audiência suplantado. No elenco estelar, Cláudio Marzo, Cristiana Oliveira, Marcos Winter e Jussara Freire. Barriga de Aluguel estreou em 20 de agosto de 1990 com 243 capítulos pelas mãos de Glória Pérez. No final dos anos 1980, o desenvolvimento de um feto no útero de outra mulher que não fosse aquele que o gerou já era uma realidade conhecida. A autora propôs uma discussão científica e apresentou um excelente filão dramático ao manipular as emoções e conduzir a trama sem jamais deixar cair o interesse, mesmo quando a novela recebeu ordem de espichamento. Barriga de Aluguel consagrou a atriz Cláudia Abreu. O drama de sua personagem, a mãe de aluguel, Clara, era composto por uma gravidez conturbada, vários desencontros amorosos e o apego pela criança gerada em sua barriga. Do outro lado, a mãe, vivida por Cássia Kiss, também emocionou o Brasil. Vamp estreou em 15 de julho de 1991, com 179 capítulos, pelas mãos de Antônio Calmon. Vampiros, rock, suspense, comédia e um elenco de muitos atores jovens foram os ingredientes de Antônio Calmon para emplacar esse sucesso. Uma inesperada surpresa, com roteiro incomum e muitas novidades a cada capítulo. Valorizada a direção de Jorge Fernando, empolgante ao dirigir cenas de ação e os embates com as legiões de vampiros. No protagonismo, Cláudio Hanna, Reginaldo Faria, Neila Torraca e Joana Fon. Mulheres de Areia, no ar em 1º de fevereiro de 1993, com 203 capítulos, foi escrita por Ivani Ribeiro, um remake de um dos maiores sucessos da autora 20 anos depois. Uma produção vitoriosa sob todos os aspectos e impecável. Trama envolvente, personagens cativantes, elenco bem escalado e a direção competente de Wolf Maia. Foi a novela que catapultou a carreira de Glória Pires para um sucesso
que não teve mais volta. Renascer, exibida a partir de 8 de março de 1993, contou com 213 capítulos e foi escrita por Benedito Rui Barbosa. Após o êxito de Pantanal, a Globo tratou logo de resgatar Benedito Rui Barbosa para sua equipe de novelistas. Com Renascer, o autor conseguiu finalmente apresentar o seu trabalho em grande estilo, em uma superprodução, contando com a repercussão global no horário nobre que ele tanto almejava. Antes disso, a Globo só lhe cedia o horário das 6, considerado menor, até mesmo dentro da emissora, por seu menor alcance e audiência. Benedito mostrou-se à altura do compromisso e exibiu seu talento de maneira sedutora. O ritmo lento da narrativa e o estilo contemplativo da direção de Luiz Fernando Carvalho não foram obstáculos para os telespectadores. No protagonismo, Antônio Fagundes, Marcos Palmeira e Adriana Esteves. A Viagem estreou em 11 de abril de 1994 com 167 capítulos, escrita por Ivani Ribeiro. Foi remake da novela que Ivani Ribeiro escreveu para a TV Tupi entre 75 e 76. Repetia-se a dobradinha Ivani e Wolf Maia, de Mulheres de Areia, sucesso do ano anterior. A reedição de A Viagem, a exemplo de Mulheres de Areia, também remake de uma antiga novela da autora, alcançou ótima repercussão, com excelentes números de audiência. Foi um dos maiores sucessos da Globo na década de 1990. Antônio Fagundes, Cristiane Torlone e Guilherme Fontes arrebataram o Brasil protagonizando esse remake de Ivani Ribeiro. Éramos 6 estreou em 9 de maio de 1994. Foi escrita por Silvio de Abreu e Rubens Evaldi Filho, contando com 180 capítulos para o SBT. Um sucesso da emissora de Silvio Santos, Éramos 6 é considerada a melhor novela do canal. Chegou a dar mais de 20 pontos de audiência em horário nobre, batendo de frente com a Globo. Esta foi a quinta das 6 versões da história de Dona Lola que chegava à televisão brasileira, protagonizada por Irene Ravache. 4x4 estreou em 24 de outubro de 1994, com 233 capítulos pelas mãos de Carlos Lombardi, um sucesso que marcou a televisão da década de 1990 e um dos melhores trabalhos de Carlos Lombardi. O autor desenvolveu uma novela recheada de tramóias e confusões, garantindo o humor escrachado em uma divertida história de relacionamentos amorosos, separações e reconciliações, com 4 protagonistas femininas interpretadas por Elizabeth Savala, Cristiana Oliveira, Beth Lago e Letícia Spiller. A Próxima Vítima estreou em 13 de março de 1995 com um total de 203 capítulos. Foi escrita por Silvio de Abreu e o país parou na noite do dia 4 de novembro de 1995 para assistir ao último capítulo de A Próxima Vítima, que atingiu entre 62 e 64 pontos no Ibope da Grande São Paulo. Gravado 1h30 antes de sua exibição, a identidade do assassino foi finalmente revelada. Adalberto, vivido por Cécio Thierry. Todas as vítimas tinham uma ligação entre si e um fato ocorrido no passado. A gente ficava muito curioso, não só para saber quem havia matado as vítimas, mas quem seria a próxima vítima. Sem dúvida, um grande sucesso policialesco e popular de Silvio de Abreu e da nossa querida teledramaturgia brasileira. O Rei do Gado estreou em 17 de junho de 1996 com 209 capítulos, escrita por Benedito Rui Barbosa. Foi um outro sucesso do autor que cativou o público do início ao fim e marcou a TV brasileira. Última novela da trilogia do autor no horário nobre, à época, sobre o interior do Brasil, iniciada com Pantanal na manchete e depois Renascer. Benedito voltou à temática com Velho Chico, em 2016, mas sem o mesmo sucesso. A trama foi estrelada por Antônio Fagundes, Patrícia Pilar e Raul Cortez. Chica da Silva estreou em 17 de setembro de 1996, com um total de 231 capítulos, escrita por Adamo Angel, ou seja, Valcir Carrasco, para a TV Manchete. Chica da Silva trouxe de volta à Rede Manchete o 3º lugar no ranking da televisão, fazendo com que a emissora recobrasse seu prestígio depois de anos de crise. Pena que durou apenas o tempo da novela no ar. Foi o grande passaporte para o estrelato de Thaís Araújo, que brilhou como o papel título. Chiquititas estreou em 28 de julho de 1997 e teve um total de 807 capítulos divididos em 5 temporadas. Foi escrita por Délia Maunas e Horácio Marshall para o SBT.
Chiquititas, uma palavra espanhola que quer dizer pequeninas, foi criada na Argentina por Cris Morena, esposa do dono da rede de televisão Telefé. A novela foi vendida para muitos países, mas nem todos tiveram boa audiência. No Brasil, Chiquititas foi uma coprodução entre a Telefé e o SBT. Aqui foi um sucesso que estourou em 1997, com médias em torno dos 18 pontos no Ibope da Grande São Paulo, uma verdadeira febre entre as crianças, com lançamento de brinquedos, revistas, álbuns de figurinhas, vestuário e outros itens infantis. Foi estrelada por Flávia Monteiro e Fernanda Souza. Anjo Mal, que estreou em 8 de setembro de 1997, contou com 173 capítulos e foi escrita por Maria Adelaide Amaral, um remake do sucesso lá de 76 de Cassiano Gabus Mendes, que fez tanto sucesso ou até mais do que a primeira versão. Aqui, a Maria Adelaide Amaral estreava como autora titular e Glória Pires era a grande estrela fazendo a babá Nice da vez. Dessa vez, um anjo assim, não tão mal. Por Amor foi exibida a partir de 13 de outubro de 1997 com um total de 191 capítulos, escrita por Manuel Carlos. Era folhetim puro, mas irresistível. Por Amor foi um sucesso e a troca dos bebês da história mobilizou o país. Do que você seria capaz por amor? Foi o lema da campanha de lançamento da novela. Por Amor abordou tabus e temas polêmicos, alcoolismo, racismo, bissexualidade, troca de bebês, misturou classes sociais e colocou os emergentes no cenário nacional, sem contar com os inúmeros desencontros amorosos, intrigas, trapaças e barracos que compunham o rico universo dramatúrgico de Manuel Carlos. Nos papéis principais, Regina Duarte, Gabriela Duarte, Antônio Fagundes e Fábio Assunção. Laços de Família estreou em 5 de junho de 2000, com 209 capítulos, escrita por Manuel Carlos. Sucesso que confirmava o potencial de Manuel Carlos em discorrer sobre o cotidiano da classe média carioca por meio de tramas folhetinescas. Laços de Família proporcionou à Globo seu maior pico de audiência no ano de 2000. No capítulo em que Camila, Carolina Dickmann, teve seu cabelo raspado por causa da doença, exibido em 11 de dezembro de 2000, 79% dos televisores ligados do país estavam sintonizados na novela. Foi uma das sequências mais marcantes da trama lembrada até hoje. Até a música tema Love by Grace, cantada por Lara Fabian, remete às imagens. A trama foi protagonizada por Vera Fischer, Reinaldo Gianecchini e Carolina Dickmann. O Cravo e a Rosa estreou em 26 de junho de 2000 com 220 capítulos e foi escrita por Valcir Carrasco, uma comédia romântica leve, divertida, de grande sucesso que alavancou a audiência no horário das 6 como poucas vezes se viu. No protagonismo, Adriana Esteves e Eduardo Moscovis. O Clone, exibida a partir de 1º de outubro de 2001, teve 221 capítulos, escrita por Glória Pérez. Um grande sucesso, O Clone superou o êxito das novelas antecessoras e registrou a maior audiência do horário das 8, 9 da Globo desde 1997, quando a emissora exibiu A Indomada. Foi, portanto, a maior audiência dos últimos 5 anos, quando a medição do Ibope passou aos moldes de sua época. Protagonizada por Giovanna Antonelli e Murilo Benício. Mulheres Apaixonadas estreou em 17 de fevereiro de 2003, com 203 capítulos, escrita por Manuel Carlos. O maior sucesso da TV no ano de 2003. O autor Manuel Carlos mobilizou o público com suas tramas envolventes e uma galeria de personagens coadjuvantes carismáticos que chamaram mais a atenção do que a protagonista Helena, dessa vez vivida por Cristiane Torlone. Chocolate com Pimenta, exibida a partir de 8 de setembro de 2003, com 209 capítulos, também foi escrita por Valcir Carrasco, mais um sucesso refletido no Ibope. Chocolate com Pimenta foi a novela de maior audiência na Grande São Paulo, na faixa das 18 horas até então. Seu desempenho foi superior ao O Cravo e a Rosa, o último sucesso das 6, exibido entre 2000 e 2001. Também de Valcir Carrasco e com a mesma ambientação nos anos 1920. No protagonismo, Mariana Ximenes e Murilo Benício. Senhora do Destino foi exibida a partir de 28 de junho de 2004 com 221 capítulos, escrita por Agnaldo Silva. Um grande sucesso da TV, recordista de audiência entre as novelas da década de 2000, fechou com média de 50,31 pontos no Ibope da Grande São Paulo. Ótimo desempenho na audiência, inclusive nas 2 reprises no Vale a Pena Ver de Novo, em 2009 e 2017. Foi protagonizada por Suzana Vieira, Renata Sorrah e Carolina Dickmann. Alma Gêmea estreou em 20 de junho de 2005 com 227 capítulos, escrita por Valcir Carrasco.
Alma Gêmea tornou-se um dos maiores sucessos da década de 2000. Fenômeno de audiência, os números do Ibope na Grande São Paulo foram considerados altos para o horário, já que na maioria das vezes a trama ultrapassou a audiência da novela das 7 contemporânea Bang Bang, e vez ou outra da novela das 9 Belíssima. Em setembro de 2005, Alma Gêmea era o segundo programa mais assistido do Brasil. Por causa disso, a novela ganhou mais 25 capítulos e teve mais um intervalo comercial além dos 3 tradicionais, sendo protagonizada por Eduardo Moscovis e Priscila Fantin, com grande destaque para a vilã de Flávia Alessandra. Vidas Opostas estreou em 21 de novembro de 2006, com 240 capítulos. Foi escrita por Marcílio Moraes. Com uma segura direção de cena e atores em um texto inspirado, Vidas Opostas foi muito criticada por mostrar uma violência raras vezes vista em telenovelas. O saldo final não poderia ter sido melhor, com registros de atuações marcantes, como dos vilões interpretados por Heitor Martinez, o bandido Jackson, e Marcelo Serrado, o delegado de polícia Nogueira. A novela foi protagonizada pelos iniciantes Léo Rosa e Maitê Piragibe, como par romântico oficial da história. Caminho dos Corações, Os Mutantes, que estreou em 28 de agosto de 2007, contou com 240 capítulos e foi escrita por Thiago Santiago. Definitivamente não é uma novela que prima pela qualidade, mas muito antes de suas produções bíblicas, a Record TV se lançou em um projeto ousado, a saga fantástica dos Mutantes. A trilogia, escrita por Thiago Santiago, criticada por muitos, deu o que falar e despertou a curiosidade até dos mais resistentes à ideia da mistura de novela com personagens surreais e super-heróis. Inegavelmente, a produção repercutiu e entrou para a história da televisão, seja por ter angariado uma legião de fãs ou pelas críticas que suscitou. A trama foi protagonizada por Bianca Reinaldi e Leonardo Vieira. A Favorita estreou em 2 de junho de 2008, teve 197 capítulos e foi escrita por João Manuel Carneiro. Mesmo com todos os problemas pelos quais passou a Favorita, o novato João Manuel Carneiro estreou em horário nobre em grande estilo, conquistando o respeito da crítica e de demais colegas de profissão. Ótimo elenco, direção competente e destaque para a fotografia quase noir, condizendo com o clima policialesco da história. A novela já valeu pelo mérito de ter subvertido a questão folhetinesca vigente. Em vez de uma história de amor com um casal romântico central, uma história policial com uma protagonista e uma antagonista em detrimento do casal romântico. Estrelada por Patrícia Pilar e Cláudia Raia, realmente, A Favorita foi um sucesso inesquecível. Cordel Encantado estreou em 11 de abril de 2011, com um total de 143 capítulos, escrita pela dupla Duca Rachid e Thelma Guedes. Foi um sucesso que cativou a audiência no horário das 6 da tarde, na Globo, pela produção primorosa e pela história contada ao sabor de fábula, que misturou elementos da cultura europeia com os tipicamente brasileiros. Uma superprodução com estética cinematográfica, estrelada por Cauã Raymond e Bianca Bin. Avenida Brasil estreou em 26 de março de 2012, com um total de 179 capítulos, escrita por João Emanuel Carneiro. Um grande sucesso popular, Avenida Brasil causou uma verdadeira comoção entre o público. O último capítulo parou o país como há tempos não se via. Estrelada por Débora Falabella e Adriana Esteves, a novela realmente foi um sucesso retumbante. Cheias de Charme estreou em 16 de abril de 2012, com um total de 143 capítulos, escrita pela dupla Isabel de Oliveira e Felipe Miguez. Foi um grande sucesso, marcado pelo humor, criatividade e originalidade. Em tempos em que personagens ricos já não protagonizavam mais novelas sozinhos, a trajetória de sucesso das 3 empregadas domésticas virou um verdadeiro fenômeno de repercussão. Uma delícia de novela, protagonizada por Thaís Araújo, Leandra Leal, Isabelle Drummond e Cláudia Abreu. Os 10 Mandamentos estreou em 23 de março de 2015 e foi escrita por Vivian de Oliveira para a Record TV. A novela estreou e já começou bem. Nos 2 primeiros meses, marcou uma média de 12 a 13 pontos no Ibope, desbancando o segundo lugar do SBT no horário. E a audiência foi crescendo, encostou na Globo com As Pragas do Egito, já em sua segunda metade, e bateu a concorrente com A Travessia no Mar Vermelho na reta final. No capítulo exibido em 10 de novembro de 2015, a média de 28 pontos na Grande São Paulo abriu uma vantagem de 8 pontos sobre a Globo. Curiosamente, essa curva ascendente parou neste dia. Nos seguintes, até o final, a novela foi perdendo a audiência.
Nem assim, a trama protagonizada por Guilherme Winter e Sérgio Maroni deixa de ser muito importante para a história da teledramaturgia brasileira. Além do Tempo estreou em 13 de julho de 2015, com um total de 161 capítulos, escrita por Elizabeth Jean. As qualidades da novela estavam não apenas na trama cativante, mas também na ótima direção, equipe de Rogério Gomes e Pedro Vasconcelos, na produção requintada, nas duas fases, em cenários, figurinos, fotografia, trilha sonora e no elenco, com destaque às interpretações de Irene Ravache como Vitória, Ana Beatriz Nogueira como Emília, Júlia Lemertz como Doroteia, Paula Oliveira, Melissa, Nívia Maria, Zilda, Luiz Carlos Vasconcelos, Bento, Luiz Melo, Máximo, Inês Peixoto, Salomé, Emílio Dantas, Pedro, Juca de Oliveira, Alberto, Dani Barro e Severa, Luiz e Cardoso, Gema e Zé Carlos Machado como Queiroz. Aline Moraes e Rafael Cardoso também estiveram muito bem como jovem casal protagonista, Lívia e Felipe. A Força do Querer estreou em 3 de abril de 2017, com um total de 172 capítulos, escrita por Glória Pérez. Foi um sucesso de audiência e crítica. A Força do Querer levantou o moral do horário nobre da Globo, alcançando audiências não vistas há 5 anos, desde a Avenida Brasil, em 2012. Protagonizada por Juliana Paes, Isis Valverde e Paola de Oliveira, foi uma novela de mulheres fortes que arrebatou o país. Amor de Mãe estreou em 25 de novembro de 2019 e teve um total de 125 capítulos, escrita por Manuela Dias. Foi um grande momento e sucesso para Regina Casé, com sua interpretação sensível da sofrida e carismática Lourdes, uma das mães protagonistas. Mas o grande marco para Amor de Mãe entrar como uma novela tão importante e emblemática na história da teledramaturgia, das telenovelas nesses 70 anos, foi o fato de ter sido a primeira novela interrompida pela metade. Ela parou por causa da pandemia devastadora que atravessou o mundo, fazendo assim com que a trama de Manuela Dias, infelizmente, não conseguisse cumprir totalmente a sua história, à risca, como a gente estava esperando. Ainda assim, com uma quantidade bem menor de capítulos, a Manuela conseguiu mostrar a sua habilidade como autora de novelas, já em um horário que exigia demais, e arrebatar o coração dos telespectadores com a história dessas mães, né? Ora enlouquecidas, ora extremamente amorosas, não só Lourdes, como Thelma, na pele de Adriana Esteves, e também Vitória, na pele de Thaís Araújo, fizeram um grande sucesso, acalentando o público e também deixando o público de cabelos em pés com esse amor de mãe, muitas vezes questionável. Apesar dos percalços, Manuela Dias nunca deixou cair o interesse por essa catarse do grande reencontro de mãe e filho, e a cena do reencontro dos dois, no penúltimo capítulo, entrou para a história da TV com grandes interpretações de Regina Casé e Chay Suede. E finalmente, chegando ao 70º lugar desta lista, com as 70 novelas mais importantes para a história do nosso país, eu finalizo, claro, com o atual cartaz das 9, Um Lugar ao Sol, que estreou em 8 de novembro desse 2021, escrita por Lícia Manzo, e trouxe pra gente um alívio, uma sensação de normalidade, de que as coisas estão finalmente voltando ao normal, com a primeira novela inédita no horário nobre, depois dessa devastação que foi a pandemia do Covid-19. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, para além da história, da escrita primorosa da Lícia Manzo, com seus personagens tão reais, humanos e próximos da gente, que nos conquista de imediato, existe um fator marcante da história ter trazido a Lícia para esse lugar, depois da sua trama ter sido adiada tantas vezes e de ser a primeira novela do horário nobre inédita após essa pandemia horripilante. Então, é claro que Um Lugar ao Sol jamais vai deixar de constar no rol das novelas mais importantes para a teledramaturgia brasileira nestes 70 anos e, com certeza, nos próximos que virão. Esse foi o meu vídeo de hoje, com um especial que eu não poderia deixar de fazer. Era um vídeo que deveria ter saído no dia 21 de dezembro, não deu, mas eu cumpri o que eu me prometi.
Um canal que fala sobre telenovelas jamais poderia deixar de fazer um especial sobre esses 70 anos tão emblemáticos, tão importantes para quem ama o gênero, como nós, como vocês, meus novelovers, que vão continuar vendo a novela ontem, amanhã e depois, por ainda muitos e muitos anos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, comenta. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê em 2022. Um beijo. Tchau!